E aí já, Maiara, Gabriel, Rafael e Hillary. Ah, a galera já sabe, né? Boa tarde a todos. Maiara, Gabriel, Hillary, Rafael. A aula de hoje é a continuação da aula de semana passada, hoje dia 26/10, aula de língua portuguesa, com base num simulado, né? Uma compilação de várias questões do Enem, de língua portuguesa dos anos passados. E em cima dessas questões a gente vai abordando algumas informações e revendo alguns conceitos. Semana passada eu até dei uma lista de informações importantes que vocês devem pensar em possibilidades tanto para redação, que eu ainda não recebi nenhuma, né? Maiara, Gabriel, Hillary, eu ainda não recebi nenhuma redação para avaliação. Redes sociais, é importante que você entenda todo o processo em relação às redes sociais, principalmente no que diz respeito à identidade, tá? Segurança da identidade do usuário, isso aí é uma possibilidade. Conceitos, né, voltados à democracia, referências literárias, né, literatura em si, principalmente conceitos. E em cima disso nós vamos passo a passo aí, além de pronomes e outras classes gramaticais que sempre caem no Enem, e principalmente no que, como destrinchar alguns textos ou pequenos textos que levam à confusão do enunciado. Bom, espero que todos estejam bem. Eu vou compartilhar a tela com vocês, aí vai ficar mais fácil, que eu vou começar já, nós fomos até a questão 10, vamos matar a questão 11 em diante. Todo mundo me acompanhando aí? Hillary, Gabriel, dá um oi aí, falar olá. Sim. Bom, ok, para eu conseguir. Se falhar ou tiver algum problema, você já avisa imediatamente, tá? Pode usar o áudio, porque o chat eu quase não vejo. Vou mais por aqui. Todo mundo está conseguindo ver aí a tela de apresentação? Eu acho que vai ficar melhor do que semana passada. Semana passada ainda tinha um probleminha que tinha que ficar mexendo. Agora eu consigo ver a questão por inteiro junto com vocês. Então, vamos lá. A questão de Enem 2014, eu espero que vocês já tenham feito, mas vamos lá. Só há uma saída para a escola se ela quiser ser mais bem-sucedida. Aceitar a mudança da língua como um fato. Isso deve significar que a escola deve aceitar qualquer forma de língua em suas atividades escritas. Não deve mais corrigir? Não. A outra dimensão a ser considerada, de fato, no mundo real da escrita, não existe apenas um português correto, que valeria para todas as ocasiões. O estilo dos contratos não é o mesmo dos manuais de instrução. O dos juízes do Supremo não é o mesmo dos cordelistas. O dos editoriais dos jornais não é o mesmo dos cadernos de cultura dos mesmos jornais ou dos seus colunistas. Gramática na cabeça, possente. É importante que antes de olhar o enunciado, você como aluno que vai fazer o Enem, tem que perceber nesse texto que já é colocado uma comparação entre as formas de escrita. Então, eu estou falando de linguagem. Dentro dessa linguagem, eu tenho a linguagem formal e a linguagem informal. Então, ele está discutindo aqui a ideia básica de que não podemos aceitar toda e qualquer escrita na escola. A escola não pode aceitar qualquer coisa como comunicação. Eu preciso ter um parâmetro. Esse parâmetro é o que nós chamamos de variedade linguística. Mas sabemos que dentro da variedade temos erros, né? A parte da variedade nós temos erros. Esses erros é o que devem ser discutidos e coibidos. Bom, Ciro Procente defende a tese de que não existe um único português correto. Sim, lembrando que dentro da língua portuguesa, você tem que lembrar da norma culta como uma norma dentro de várias outras normas, de várias outras línguas,
dentro da mesma língua portuguesa. Então, a diferença da norma culta para a norma não culta é a escolha. Foi apenas uma escolha, tá? É isso que ele está falando. Por isso que ele não existe o português correto, um único português. Eu tenho variantes. Assim sendo, o domínio da língua portuguesa implica, entre outras coisas, em saber, letra A, descartar as marcas de informalidade do texto. B, reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla. C, moldar a norma padrão do português pela língua... moldar a norma padrão do português para a linguagem do discurso jornalístico. Letra D, adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Letra E, desprezar as formas da língua previstas pelas gramáticas e manuais divulgados pela escola. E aí? Eu acho que é D. Sim, adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. Por que eu vou considerar a letra D? Primeiro, porque a letra A, descartar a marca de informalidade, eu não posso descartar as marcas de informalidade porque elas vão estar presentes em vários tipos de gêneros textuais, tipo crônicas, histórias, relatos e descrições pessoais. Você vai ter a importância da informalidade também para identificar o enunciador. A letra B, reservar o emprego da norma padrão aos textos de circulação ampla, eu não posso criar um único texto, uma única forma de escrita para todo mundo. Por exemplo, o leitor do jornal O Povo, o leitor do jornal O Expresso, não é o mesmo leitor do jornal O Globo, Folha de São Paulo. São leitores com uma bagagem, com um objetivo diferente. Se eu nivelo todo mundo pelo jornal O Globo, pelo jornal Folha de São Paulo, eu estou levantando o nível de leitura de vários leitores que não possuem esse nível, ok? Então, eu estaria não alcançando esses leitores. E a letra E é desprezar as formas da língua previstas pela gramática, ou seja, eu vou rasgar a gramática? Não tem como. Então, só sobrou a letra D, adequar as formas da língua a diferentes tipos de texto e contexto. É o que o texto mostrou. O juiz faz um texto com um objetivo e é alcançado. O professor faz um texto com o objetivo de alcançar o aluno e ele coloca apenas um português correto que valeria para todas as ocasiões. Ele nega isso. Não existe. Se não existe um único português para tudo, eu tenho que ter variações. Então, adequar as formas da língua é a resposta mais adequada. É adequada, né? De adequar. Lembrando que eu dei um macete para vocês e pedi para vocês sempre pegarem o verbo, né? Letra A, descartar. Letra B, reservar. Letra C, moldar. Letra D, adequar. Ou letra E, desprezar. Se vocês pegassem só esse primeiro verbo, o mais coerente numa situação de crise seria adequar. Então, a resposta é letra D de dado. Ok? Alguém com dúvida? Alguém não entendeu? Posso seguir? Questão 12. Enem 2011. História do contato entre língua no Brasil. No Brasil, o contato dos colonizadores portugueses com milhões de falantes de mais de 1.000 línguas autóctones e de cerca de 200 línguas que vieram na boca de cerca de 4 milhões de africanos trazidos para o país como escravos sem sombra de dúvida, o principal parâmetro histórico para a contextualização das mudanças linguísticas que afetam o português brasileiro. E processos como esses não devem ser levados em conta apenas para a compreensão das diferenças entre as variedades linguísticas nacionais. O próprio mapeamento das variedades linguísticas contemporâneas do português europeu e, sobretudo, do português brasileiro, tanto no plano diatópico quanto no plano diastrático, lembrando que diatópico são a língua trabalhando em assuntos específicos e diastrático vem de extrato social. Então, dependendo da classe social do indivíduo, depende crucialmente de uma apurada compreensão do processo histórico de sua formação.
Lucchesi. Aí tem um glossário aí que é, autóctone, nativo de uma região. Diatópico refere à variação da mesma língua no plano regional. Diastrático refere à variação da língua em função de diversas classes sociais. E aí vem o comando da questão. Essa matéria é de primeiro ano, em variação linguística. Do ponto de vista histórico, as mudanças linguísticas que afetaram o português do Brasil têm sua origem no contato dos colonizadores com inúmeras línguas indígenas e africanas. Considerando as reflexões apresentadas no texto, verifica-se que esse processo iniciado no começo da colonização teve como resultado: letra A, a aceitação; letra B, a constituição; letra C, o isolamento; letra D, a separação; letra E, a supremacia. Vamos voltar, hein? É o que eu falei para você. Primeiro pega o início para depois analisar o contexto. A aceitação da escravidão, em que seres humanos foram reduzidos à condição de objeto por seus senhores. Letra B, a constituição do patrimônio linguístico, uma vez que representa a identidade nacional do povo brasileiro. Letra C, o isolamento de um número enorme de índios durante todo o período de colonização. Letra D, a separação de pessoas que desfrutavam bens e outras que não tinham acesso aos bens de consumo. Letra E, a supremacia dos colonizadores portugueses, que muito se empenharam para conquistar os indígenas. E aí, como é que vocês veem essa situação? Lembrando, aceitação, a constituição, isolamento, separação ou supremacia. Considerando as reflexões apresentadas no texto, verifica-se que esse processo iniciado no começo da colonização teve como resultado. O que gerou esse resultado? Sim. Eu acho que é a B. A letra B, a constituição do patrimônio linguístico, uma vez que representa a identidade nacional do povo brasileiro. Vamos desmistificar a situação. Eu tenho o português, né? Eu tenho o índio e tenho o africano. Hoje, nós utilizamos só a língua do português de Portugal? Não. Usamos só a linguagem do índio, a língua indígena? Não. Usamos só a linguagem do africano? Não. O português brasileiro é uma mistura das três, né? E de outras, né? Mas essas três são as matrizes mais recorrentes. Então, se o que nós falamos hoje é um resultado da mistura dos três, a que mais faz sentido é a letra B, Constituição do Patrimônio Linguístico, uma vez que representa a identidade nacional do povo brasileiro. Qual é a identidade do povo brasileiro? É uma mistura total, a ponto de a gente não conseguir identificar exclusivamente como uma língua sem matrizes. Então, sabemos que o português brasileiro tem matrizes africanas, indígenas e portuguesas. Ok? Alguém tem dúvida? Posso seguir para 13? Questão 13 é Enem 2014. Quando Deus redimiu da tirania, da mão do faraó endurecido, o povo hebreu amado e esclarecido, Páscoa ficou da redenção o dia. Páscoa de flores, dia de alegria. Aquele povo foi tão afligido, o dia em que por Deus foi redimido. Ergo sois vós, Senhor, Deus da Bahia, pois, mandado pela alta majestade, nos remiu de tão triste cativeiro, nos livrou de tão vil calamidade. Quem pôde ser senão o verdadeiro Deus que veio extirpar desta cidade, o faraó do povo brasileiro? Bom, nós temos aí uma estrutura poética. Vocês sabem o nome dessa estrutura poética? 2 quartetos e 2 tercetos. Eu sempre pergunto isso porque sempre cai em prova. E muitos alunos erram de bobeira. Como é que é o nome que eu dou a essa estrutura? 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. Eu acho que você deu isso em literatura. E o pior, muito mais do que dar em literatura, está escrito aqui no comando, tá? Soneto. Tá aí, ó. Com a elaboração da linguagem de uma visão de mundo que apresenta os princípios barrocos, o soneto de Gregório de Matos apresenta a temática expressa por
Visão cética sobre as relações sociais, preocupação com a identidade brasileira. C, crítica velada à forma do governo vigente. Letra D, reflexão sobre os dogmas do cristianismo. Letra E, questionamento das práticas pagãs da Bahia. Pô, nós estamos falando de Gregório de Matos, pergunta de prova. Como era conhecido Gregório de Matos? Qual era o apelido dele? Boca do Inferno. Boca do Inferno. Um poeta é conhecido como Boca do Inferno, Gregório de Matos. Ele vai ter uma visão cética, ele vai ter uma preocupação com a identidade brasileira, ele vai fazer uma crítica velada às formas do governo vigente, ele vai fazer uma reflexão sobre os dogmas, ele vai fazer um questionamento das práticas pagãs. Olha na segunda estrofe, segundo verso. Aquele povo tão afligido. Lá na última estrofe ele coloca: Deus que veio extirpar desta cidade o faraó do povo brasileiro. Faraó do povo brasileiro. Quando ele fala faraó, no Brasil tinha faraó. Quem era a representação pública mais próxima do faraó? Um governante. Então a resposta aí é a letra... É a letra D, professor? D de dado? Reflexão sobre os dogmas do cristianismo? Não. Não. Embora... B de bola? C. Preocupação com a identidade brasileira? Não. Ele está falando aqui de uma crítica velada à forma do governo vigente. Por que crítica velada? Porque quando ele falou faraó, ele não falou o Bolsonaro, ele não falou o Sérgio Cabral, ele não deu nome. Ele criou aqui uma figura que sabemos que na comparação quem é. Então ele fez uma crítica velada à forma do governo vigente, ou seja, aquele governo que oprime, né, que explora o povo. Por isso que ele coloca lá, ó, majestade, cativeiro, calamidade, verdadeiro, brasileiro. Ele utiliza as rimas para isso. Ele fala assim, ó, Deus da Bahia. Ok? Cuidado com essas referências, tá? Quando eu falo em literatura, eu preciso que vocês conheçam um pouquinho dos autores, para poder ter essa maldade na hora de buscar a visão cética, né? Visão sem a relação religiosa. No Barroco isso não existia. Não existia. Ou seja, era o teocentrismo, a religião acima de tudo. Preocupação com a identidade brasileira, na letra B, não pode, porque essa preocupação só vai acontecer lá no romantismo, na primeira geração romântica, a indianista, porém, só vai ser concluída mesmo, nós só vamos ter uma identidade brasileira só no modernismo, depois da Semana de Arte Moderna. Reflexão sobre os dogmas do cristianismo, críticas à religião, não era viável, embora existisse no Barroco. Letra E, questionamento das práticas pagãs na Bahia? Não. A crítica era a religião, e não a religião no sentido católico, e não a religião pagã. Então, a questão queria que você ficasse em dúvida entre a letra C e a letra D, mas a resposta certa é a letra C, porque o Boca do Inferno ele criticava o governante, principalmente nesse soneto que ele colocou aí a ideia de várias referências, majestade, né, faraó e assim vai. Alguma pergunta? Posso seguir? Bom, próxima questão, Enem 2010, com alterações. Aí foi feita uma adaptação aí para resumir, tá? Guardar. Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la. Em cofre não se guarda coisa alguma. Em cofre perde-se a coisa à vista. Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la, por admirá-la. Isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado. Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por ela. Isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela, isto é, estar por ela
ser por ela. Por isso, melhor se guardar o voo de um pássaro do que um pássaro sem voos. Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica, por isso se declara e declama um poema, para guardá-lo, para que ele, por sua vez, guarde o que guarda. Guarde o que quer que guardar um poema. Quer o que quer que guarda um poema. Por isso, o lance do poema, por guardar-se o que se quer guardar. Nesse momento, eu queria ver a cara de vocês. A memória é um importante recurso do patrimônio cultural de uma nação. Ela está presente nas lembranças do passado e no acervo cultural de um povo. Ao tratar o fazer poético como uma das maneiras de se guardar o que se quer, o texto ressalta, destaca, reforça, revela, todas as alternativas estão incorretas. Opa, não sei não, mas eu eliminaria com certeza essa questão, essa alternativa letra E, ficava com A, B, C ou D. Os verbos aí não indicam essa possibilidade de todos estarem corretos. Então, na letra A, ressalta a importância dos estudos históricos para a construção da memória social de um povo. Destaca a importância de reservar o texto literário àqueles que possuem maior repertório cultural, ou seja, segregar, deixar só para quem estudou. Será que isso é certo? Reforça a capacidade da leitura em promover a subjetividade e os valores humanos. Revela a superioridade da escrita poética como forma ideal de preservação da memória cultural, ou seja, só a poesia, só a escrita poética faz guardar alguma coisa importante. Se não for uma escrita poética, por exemplo, se for um texto jornalístico, ou se for um texto científico, ele não vai preservar a memória cultural? Eu acho que é a letra C. Correto, letra C. Reforça a capacidade da leitura em promover a subjetividade. Não é que ela vai fazer, não, ela vai promover o que já existe, que é a subjetividade, ou seja, aquilo que é para cada um, e os valores humanos. Por quê? Quando ele fala lá do pássaro, né, mais vale você guardar o voo do pássaro do que guardar o pássaro que na gaiola sem voar. Isso aí é uma referência humana. Ou seja, é muito mais bonito você ver um pássaro solto na natureza do que ele preso numa gaiola. Então, a resposta é a letra C. Mas vocês estão entendendo como é que eu faço para poder chegar e destrinchar as questões? Vejam que eu sempre pego os verbos, elimino logo de cara aquilo que é absurdo, para eu conseguir enxergar melhor aquilo que é viável. Ok? Sim. Ok, então vamos lá. Questão 15. Enem 2012 com modificações. Essas modificações são sempre diminuindo, tá? O tamanho das questões, tá? Pelo menos retirando de um texto gigante só aquilo que faria sentido. Eu gostava muito de passear, sair com as minhas colegas, brincar na porta de casa de vôlei, andar de patins, de bicicleta. Quando eu levava um tombo ou outro, eu era a palhaça da turma. Eu acho que foi uma das fases mais, assim, gostosas da minha vida. Foi essa fase de 15, dos meus 13 aos 17 anos. A PS, né, que não posso dar o nome da menina, sexo feminino, 38 anos. Agora ela tem 38, né? Um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal de APS com modalidade da fala da língua ou seja, o enunciado está te perguntando o seguinte: qual elemento do texto representa que é um relato pessoal? Ela está usando a memória dela para descrever algo, é uma coisa pessoal. Letra A, um vocabulário regional desconhecido em outra variedade de português, ou seja, a forma como ela falou está diferente daquilo que eu falo no Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. B, predomínio de linguagem informal em meio a pausas.
ou seja, ela utiliza uma linguagem não formal e utiliza muitas pausas marcadas pelas reticências. Letra C. Presença de frases que um leitor iniciante não entende por ser muito culta. Vocês acharam o texto culto? Letra D. Realização do plural conforme as regras da tradição gramatical. Poxa, a concordância está valendo aí? Não sei não achei essa situação do plural não. E letra E, nenhuma das alternativas acima. E aí, vocês vão de quê? O que fez mais sentido aí para vocês? Olha o que mais aparece no texto aí. Oi? B. Muito bem, letra B de bola. Predomínio da linguagem informal, porque ela utiliza aí eu gostava muito de passear e não de passear. Passear. Sair com minhas colegas, brincar, né? Não é brincar, né? Andar. E porque ela utilizou várias reticências aí que indicam uma pausa, né? Então, gabarito letra B de bola. Até aqui tranquilo? Então, vocês estão só conferindo o gabarito, né? Eu estou lendo para poder fazer vocês relembrarem das questões e criar uma linha de raciocínio. Questão 16. Ai palavras, que estranha potência vossa, todo sentido da vida principia à vossa porta. O mel do amor cristaliza, seu perfume em vossa rosa. Sois o sonho e sois a audácia. Calúnia, fúria, derrota. A liberdade das almas. Ai. Com letras se elabora. E dos venenos humanos sois a mais fina retorta. Frágil, como o vidro. E mais que o aço poderosa. Reis, impérios, povos, tempos, pelo vosso impulso rodam. Cecília Meirelles. O fragmento destacado foi transcrito do Romanceiro da Inconfidência de Cecília Meirelles, centralizada no episódio histórico da Inconfidência Mineira. Olha a relação que eu falei para vocês, da literatura com a história. A obra, no entanto, elabora uma reflexão mais ampla sobre a seguinte relação entre o homem e a linguagem. Letra A. A força e a resistência humana superam os dados provocados pelo poder corrosivo das palavras. Letra B. As relações humanas, em suas múltiplas esferas, têm seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. Letra C. O significado dos nomes não expressa de forma justa e completa a grandeza da luta do homem pela vida. Letra D. Renovando o significado das palavras, o tempo permite às gerações perpetuar seus valores e suas crenças. Letra E. O produto da criatividade humana, a linguagem tem seu alcance limitado pelas instituições e gestos. E aí? Eu posso considerar o poder das palavras como corrosivas? As palavras são corrosivas? Eu eliminaria a letra A. Eu acho que é a letra B. Eu vou na B também. Correto, letra B. As relações humanas, em suas múltiplas esferas, têm seu equilíbrio vinculado ao significado das palavras. E eu vou pegar um gancho aqui, né? Em relação ao racismo. Olha como é que o racismo ele pode ser considerado racismo ou não.
a mesma palavra, né? Se você pega e chama um negro de o preto, pega isso aí para mim que não sei o quê, é alguma coisa negativa, surge de maneira negativa. Agora, se você pega a mesma palavra e bota no diminutivo, você cria uma afetividade. Pretinho, chega aí. Esse pretinho chega um grau de intimidade, um grau de afetividade. Meu neguinho. Pô, meu neguinho, gosto tanto do meu neguinho. Entende o que eu estou colocando para você? Então, a palavra, ela pode se transformar numa relação humana de acordo com a esfera. Se eu tenho uma esfera de amizade, de proximidade, de intimidade, ganha um significado. Se essas mesmas palavras forem proferidas numa relação de trabalho, onde o empregador não tem vínculo emocional com o empregado, isso vira um preconceito e acaba sendo uma coisa negativa. É isso que a questão está colocando para vocês. Entendeu? Cecília Meirelles trabalha muito essa ideia da relação humana, e principalmente no que diz respeito como ela ocorre em diferentes esferas. Foi? Sim ou não? Bom, eita, peraí. Mexi aqui para poder chegar peraí, deixa eu baixar aqui de novo. Eu queria chegar na tirinha. Só que eu não estou conseguindo enxergar a tirinha. Deixa eu ver se eu consigo aumentar lá. Vocês conseguem enxergar essa tirinha aí? Não. Caramba. Beleza, show de bola. Tá aí, ó. Não, obrigada. Não, obrigado. Com mais R$10 você ganha um celular. Questão de técnica. Se você pegar apenas a leitura verbal, a linguagem verbal, você não vai entender a tira. Mas se você juntar a linguagem verbal à não verbal, você consegue entender a tira. Porque na primeira tem uma bruxa com a história da maçã e a Branca de Neve. A bruxa vem e oferece a maçã, a Branca de Neve não aceita, não, obrigado. Na segunda, é uma referência à cobra, né, da história de Adão e Eva. Ela oferece também a maçã, a Branca de Neve não aceita. Na terceira, vem um vendedor, né, de terno e gravata, né, e além da maçã, ela fala, com mais R$10 você ganha um celular. Ou seja, eu te dou a maçã, você me dá R$10 e ganha um celular. Então, ela aceita. E no final tá a cobra, a bruxa e o vendedor. E lá no final tá a maçã mordida e a Branca de Neve caída. Ele coloca assim, ó, questão de técnica. Ou seja, aqui está sendo uma crítica à técnica de venda, do comércio, né, da economia. Às vezes você compra alguma coisa que não presta mais pelo brinde do que propriamente pela qualidade ou necessidade do produto. Ok? Todo mundo entendeu? Sim ou não? Eu sim. Beleza, então vamos lá. Questão 17, né? Que estratégia argumentativa leva o personagem do terceiro quadrinho a persuadir a interlocutora? Letra A, prova concreta. Letra B, consenso. Letra C, raciocínio lógico. Letra D, comparação. Letra E, indução. Vou ler tudo. Letra A prova concreta ao expor o produto ao consumidor. Letra B, consenso ao sugerir que todo vendedor tem técnica. Letra C, raciocínio lógico ao relacionar uma fruta com um produto eletrônico. Letra D, comparação ao enfatizar que os produtos apresentados anteriormente são inferiores. Letra E, indução ao elaborar um discurso de acordo com os anseios do consumidor. E aí? Gabarito?
Gabarito, galera? A, B, C, D, ué. Tá todo mundo aí? Dei um ok, peraí, fala alguma coisa para eu poder saber que ainda estou online. Eu tô ocupada, peraí. Aliviou, pelo menos eu sei que eu tô online. Ô, professor, Sim. Ele quer saber. É porque eu tô lendo a pergunta, eu não tô entendendo direito. Então, quando ele fala assim, ó, que estratégia, ou seja, qual foi a estratégia que ele usou no terceiro quadrinho, que foi o penúltimo, para fazer com que ela aceitasse? Ah, sim, então é o isso que ele fez? O que o personagem fez para que a interlocutora aceitasse? Porque ele ofereceu o mesmo produto que a cobra e que a bruxa ofereceram. Eu acho que é. Isso aí, resposta correta, letra E, indução. Por quê? Ao elaborar um discurso de acordo com os anseios do consumidor. Porque a ideia, a Branca de Neve não queria maçã, ok? Sim. Ela queria o quê? O celular. Então, ela pensou mais no celular do que na maçã. Só que ganhando o celular, você ganhava maçã. Então, ela idealizou uma coisa e comprou duas. Entendeu a ideia? Por que indução? Porque você, é o que eles chamam de venda casada. Eu só te vendo uma coisa se você pagar um pouquinho mais e levar outra. Ou seja, você vai comprar alguma coisa que você quer e vai levar uma outra coisa que você não quer. Então, eu induzo o meu cliente, ou no caso, como é que eu vou dizer? Comerciário, ou comerciante, melhor dizendo. Eu induzo ele a comprar algo que não deseja. Não é assim? Sim. Como é que é? Eu te ofereço um carro, você não quer. Eu falo assim, não, esse carro vem com uma bicicleta. Aí, nossa, eu vou ter a vantagem de ganhar uma bicicleta, então eu vou comprar o carro. É assim que se ilude o cliente, vamos botar dizendo assim, né? O cara diz que vai te oferecer 3G, 4G, 5G, e na verdade você não usa nem 2G. Ou ele te vende tanto em linha telefônica para você falar, sendo que você não fala com ninguém, você só troca mensagem, ninguém mais liga para ninguém, só o WhatsApp. Então você acaba comprando um monte de coisa e na verdade não usa tudo. Então, gabarito letra E. 18, questão do Enem 2009. A ética nasceu na polis grega com a pergunta pelos critérios que pudessem tornar possível o enfrentamento da vida com dignidade. Isto significa dizer que o ponto de partida da ética é a vida, a realidade humana, que, em nosso caso, é uma realidade de fome e miséria, de exploração e exclusão, de desespero e desencanto frente a um sentido da vida. É neste ponto que somos remetidos diretamente à questão da democracia, um projeto que se realiza nas relações da sociedade humana. Traduzindo para vocês, o conceito de ética é o certo a ser feito, ok? Surgiu na Grécia. Pelos critérios que pudesse se tornar possível o enfrentamento da vida, ou seja, eu precisava saber como agir corretamente e dignamente diante dos problemas da vida. Então, a ética, ela só existe em função da vida. E ela só existe também de acordo com a necessidade, ou aquilo que é real na vida humana. Então, qual era a realidade da humanidade? Desde o princípio, fome, miséria, exploração e exclusão. Desespero e desencanto frente ao sentido da vida. Vocês conseguem entender o que é isso? Não querendo gerar depressão, mas vamos lá. Acordar todo dia, ter que trabalhar, ter que lutar para ter as coisas, para comprar, dificuldade de comer as melhores coisas,
dependendo do emprego que você tenha ou daquilo que você precisa, você vai ser explorado tanto pelo patrão quanto pelas empresas que você paga e não te oferecem o serviço adequado. A exclusão, quando você não tem acesso a alguma informação, ou à saúde, ou à segurança. Desespero, quando você precisa de alguma coisa que você deveria ter e você não tem. Desencanto frente ao sentido da vida, ou seja, às vezes você acredita que vai encontrar alguém que vai te fazer bem e as pessoas só te fazem mal, lembrando que eu não quero te deprimir, mas em grande parte a vida apresenta esses problemas, e esses problemas eles precisam ser vencidos pela ética, que é a forma digna de se enfrentar ou fazer a coisa certa em relação a esses problemas reais da vida, ok? E ele coloca como, nesse ponto, somos remetidos diretamente à questão da democracia, ou seja, fazer o melhor para todos, ou seja, fazer o melhor para a sociedade. Ok? Consegui passar mais ou menos o sentido do texto? Vou ver o que ele pergunta. O texto pretende que o leitor se convença de que, ou seja, eu quero convencer o leitor que a ética é a vivência da realidade das classes pobres, como mostra o fragmento, é a realidade de fome e miséria. Letra B. A ética é o cultivo dos valores morais para encontrar o sentido da vida, como mostra o fragmento de desespero e desencanto frente a um sentido da vida. Letra C. Experiência democrática deve ser um projeto vivido na coletividade, como mostra o fragmento, um projeto que se realiza nas relações da sociedade humana. Sociabilidade humana. Letra D. Experiência democrática precisa ser exercitada em benefício dos mais pobres, com base no fragmento, tornar possível o fragmento da vida com dignidade. E letra E. Democracia é a melhor forma de governo para as classes menos favorecidas, como mostra o fragmento. É nesse ponto que somos remetidos diretamente à questão da democracia. Gabarito? Acho que é C. Experiência democrática deve ser um projeto vivido na coletividade. Como mostra o fragmento, projeto que se realiza nas relações da sociabilidade humana. Não acho que a letra C, não. Por que eu não acho que é a letra C? Porque ele não coloca na ideia a experiência democrática deve ser um projeto vivido na coletividade. Ele deve ser vivido em sociedade, mas não na coletividade. E o exemplo que ele dá aí, o projeto que se realiza nas relações de sociabilidade humana? Não. É letra E? Deixa eu voltar aqui no texto. Não é letra E. Ai, professor, então é a letra B, não é possível. Não. Resposta é letra A. Misericórdia. Eu até achei que vocês iam botar a letra A, porque aqui na formatação saiu com letra A maiúscula. A ética é a vivência da realidade das classes pobres. Como mostra o fragmento, é uma realidade de fome e miséria. Porque quando ele volta aqui ao texto, você precisa relacionar o que ele está colocando a quem é o sujeito, como fosse o sujeito e o predicado. Então, a ética, quando ele fala aqui, isso significa dizer que o ponto de partida é a ética. Ética é a vida, ok, ética é a vida. A realidade humana, no nosso caso, é esse em nosso caso aqui que pega. Por quê? Em nosso caso, ele está colocando, restringindo a um grupo. E qual é esse grupo?
é o grupo em que é uma realidade de fome e miséria. Nessa questão aqui, você precisava procurar mais a relação sujeito-predicado do que propriamente interpretação de texto. Porque quando ele bota assim, ó, a ética é uma vivência da realidade mais pobre, como mostra o fragmento. Ele pega lá, ó, uma realidade de fome e miséria, porque ele já tirou as vírgulas que tinha e relacionou a ética, porque ele disse que a ética era vida, vivência. Ok? Agora, nas outras ele bota, ó, ética é o cultivo de valores, experiência democrática e democracia. O texto pretende que o leitor se convença de quê? Se convença em relação à democracia ou se convença em relação à ética? Só em você identificar o sujeito entre ética e democracia, você eliminava a letra C, D e E, ficava entre a letra A e B. Aí, quando você relacionava a ideia da ética à vida, você eliminava a letra B. Porque aqui, ó, a letra B, ética, é o cultivo dos valores morais para encontrar sentido na vida. Aí ele bota o desespero e o desencanto frente ao sentido da vida. Quando você volta ao texto, ó, desespero e desencanto a um sentido da vida. Isso aqui está relacionado ao... Deixa eu voltar aqui. Ó, a realidade humana, mas não a ética. Então, a letra B, ele separa um fragmento que se refere à realidade humana, e a letra A ética, está sendo explicada pela realidade de fome e miséria. Por quê? Porque a pegadinha está nessa parte aqui, ó. Em nosso caso. Porque ele não está falando de todo mundo na sociedade, está falando apenas no caso dele e de um grupo que ele pertence. Isso aí, gostaram da pegadinha? Não, eu errei. Exatamente. Ia me fazer errar. Então, mas não é nem o que eu te falo. Essa seria uma questão difícil. Porque até você entender a linha de raciocínio sujeito predicado e pegar cada elemento aí, identificar no meio daquele monte de vírgula, só para vou voltar aqui para você entender, ó, para você ver. Tá vendo esse monte de vírgula aqui? Ó, é como se fosse um monte de aposto. Aí você tira o que não faz sentido, o que é apenas o aposto, pode ser retirado da oração, e você vai ficar apenas com os elementos que importam realmente. Ó, tá aqui, ética. Ó, ética é a vida. Eu vou tirar essa realidade humana, em nosso caso, eu vou falar, ó, a ética é uma realidade de fome e miséria. Tá vendo aqui? Quando você tira esses enunciados que estão entre vírgulas, você aproxima o sujeito do teu predicado. O famoso enche linguiça. Isso. Só para atrapalhar. Para te distrair, a verdade é essa. Isso ocorre tanto nessas questões de sujeito e predicado, quanto nas questões de concordância, onde você tem o sujeito, que às vezes é o sujeito simples, e vai enchendo de elementos. Lá no final aparece o verbo no plural. Aí ele pergunta qual a alternativa que tem erro de concordância. Aí você não consegue enxergar, porque ele já botou tanto aposto no plural, que você acredita que o sujeito é composto. E quando você vai tirando essas coisas, se for tirando essas vírgulas, vai ficar exatamente como está na alternativa A. Sim. Entendeu? Como é que é a mecânica também? E aí, às vezes, não é nem a questão de você não enxergar isso, você enxerga. Só que dá tanto trabalho e você ainda tem mais... essa questão, a questão 19, você ainda tem, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 questões só de língua portuguesa ainda, além das outras disciplinas. Aí você acaba não optando e tendo tempo de fazer essa e outra, as outras alternativas estão tão bonitas que a gente acaba indo, né? É o lance da maçã, né? A maçã mais lustrosa, mais brilhante, você acha que é a mais bonita, mas não é a mais porosa. Exatamente. Vamos para a questão 20, Enem 2011. Questão 19. Olha aí, eu até... é isso? Ih,
19. Vou pular aqui para 19, porque estava aparecendo a 20 ali, foi mal. Se eu pular alguma, você me fala. Questão 19, Enem 2011. Tem um quadro aí do Picasso, tá? Onde tem várias formas, tá? E você tem que olhar para esse quadro, você tem que olhar os indivíduos que aparecem aqui, as expressões, os pés, as mãos, né? Tem um cavalo aqui, a cabeça de um cavalo, tem uma iluminação que relembra um olho, né? Tem várias fisionomias. Então, vamos lá. O pintor espanhol Pablo Picasso, de 1881 a 1973, um dos mais valorizados do mundo artístico, tanto em termos financeiros quanto históricos, criou uma obra gérnica, em protesto ao ataque aéreo à pequena cidade basca de mesmo nome. A obra, feita para integrar o Salão Internacional de Artes Plásticas de Paris, percorreu toda a Europa, chegando aos Estados Unidos e instalando-se no MoMA, de onde sairia apenas em 1981. Essa obra cubista apresenta elementos plásticos identificados pelo: letra A, painel ideográfico monocromático que enfoca várias dimensões de um evento, renunciando à realidade, colocando-se em plano frontal ao espectador. Letra B, o horror da guerra de forma fotográfica, com o uso de perspectiva clássica, envolvendo um espectador nesse exemplo brutal de crueldade do ser humano. C, uso das formas geométricas no plano sem emoção e expressão, despreocupado com o volume, a perspectiva e a sensação escultórica. Letra D, esfacelamento dos objetos abordados na mesma narrativa, minimizando a dor humana a serviço da objetividade observada pelo uso do claro-escuro. Letra E, uso de vários ícones que representam personagens fragmentados bidimensionalmente, de forma fotográfica, livre de sentimentalismo. E aí? Eu descarto a letra D. Esfalecimento. Letra D, esfalecimento. Sim, ok. Minimizando a dor humana? Sim. Não, o quadro não é o objetivo, não pode ser letra D. Sim. Eu descarto a D. Eu descartaria também a letra E. Eu também. E a letra B. E a letra C, porque na letra C diz sem emoção e expressão. E o que eu mais estou vendo é emoção e expressão. Sim. E a letra E diz que livre de sentimentalismo. Sim. Eu também não vejo isso livre de sentimentalismo. Eu ficaria entre a A e a B. Então, A B fala sobre o horror de guerras. O problema da B está aqui, ó, entre vírgulas, com o uso da perspectiva clássica. Sim. Desde quando o cubismo é clássico? Ele faz parte da vanguarda. Sim. Ele vai contra o clássico. Ele é o novo. A resposta correta é a letra A. Resposta correta. Aí, nosso raciocínio perfeito. Gente! Eu sou péssima em literatura, cara! Para de falar isso, cara. Se você falar isso, seu cérebro vai trabalhar para que seja assim. Tem que ser ao contrário. É exercício. É exercício. Que lindo! Ai, amei. É exercício, menina. Vocês começam a ter um olhar mais apurado conforme vocês vão utilizando. Questão 20, né? Agora é a 20 mesmo, né? Essa aí foi a 19. Questão 20, Enem 2011. Cárcere das almas. Toda alma num cárcere anda presa, soluçando nas trevas
entre as grades, do calabouço olhando imensidades, mares, estrelas, tardes, natureza. Tudo se veste de uma igual grandeza, quando a alma, entre grilhões, as liberdades, sonha e sonhando as imortalidades, rasga o etéreo, o espaço da pureza. Ó almas presas, mudas e fechadas, nas prisões colossais e abandonadas, da dor no calabouço altroz funéreo, nesses silêncios solitários graves, que chaveiro do céu possui as chaves, para abrir-vos as portas do mistério. Cruz de Souza. Cruz de Souza é simbolista, tá? Lembrando aí para vocês, Cruz de Souza é simbolismo, vai lembrar do onírico, por isso ele fala do funéreo, aí ele está tratando a ideia da vida, né? O tempo da vida, o céu, né? A pureza da representação do branco, né? O simbolista, ele tinha muito essa perspectiva do branco, do azul, a ideia do céu mesmo, né? Onde ele coloca lá, o chaveiro do céu possui as chaves para abrir-vos as portas do mistério. Qual mistério? O mistério da vida e da morte. Os elementos formais e temáticos relacionados ao contexto cultural do simbolismo encontrados no poema Cárcere das Almas, de Cruz de Souza, são... Está perguntando as características. Letra A, a opção pela abordagem em linguagem simples e direta de temas filosóficos. Letra B, a prevalência do lirismo amoroso e intimista em relação à temática nacionalista. Letra C, o refinamento estético da forma poética e o tratamento metafísico de temas universais. Letra D, a evidente preocupação do eu lírico com a realidade social expressa em imagens poéticas inovadoras. Letra E, a liberdade formal da estrutura poética, que dispensa a rima e a métrica tradicionais em favor de temas do cotidiano. E aí? O que vocês acham? Ó, por favor, de cara eu tenho que descartar a letra E. Porque quando ele falou aqui, ó, liberdade formal da estrutura poética dispensa a rima, grandeza, pureza. Funéreo, mistério. Grave, chaves. Eu acho que tem rima aí. Então eu descartaria a letra E para ajudar vocês. Me digam qual caminho vocês estão tomando. Eu acho que a letra D, quando fala de imagens poéticas inovadoras, não sei se tem muito a ver, não. Não, tem não. Ele não tem preocupação com a realidade social. O problema da D está aqui, ó, nessa expressão. Realidade social. Não tem nenhum vínculo social, nenhuma relação com grupos sociais, com situações políticas, com dramas da sociedade. Ele está mais com o emocional e o emotivo. Então, eu descartei a letra D e a letra E. A letra C também, né? Refinamento estético. Não, esse é o gabarito. A característica é justamente do simbolismo. Refinamento estético da forma poética, ou seja, buscando uma poesia mais limpa para alcançar o ouvinte, e um tratamento metafísico. Metafísico é quando eu relaciono a ideia do corpo à física, ao espírito. E ele fala temas universais. Temas universais por causa da morte, a vida e morte. Independente de ser aqui ou no Irã, todo mundo, independente da religião, vai falar da vida e da morte. Eu ia descartar B porque diz que a prevalência do lirismo amoroso não tem nada de amor falando no... Sim. E na letra A você descartava a linguagem direta. Na verdade, a linguagem é indireta.
Você não tem aí sujeito, verbo, complemento o tempo todo. Ele sempre está invertendo aí, ó. Então, o gabarito desta aí é a letra C. Esta é uma questão técnica. Você precisaria saber das características do simbolismo mesmo, e principalmente da expressão metafísico e temas universais. Ô, professor, então o simbolismo tem a ver com estética? Não, no estética não é o rosto, não, tá? Não é tratamento estético de corpo e saúde, não. Esse tratamento estético aí é a forma do poema. A estética é o tamanho dos versos, se eu tenho soneto, se eu vou usar redondilhas, é como eu vou tratar a estrutura do poema, a forma do poema. Ah, entendi. Ok? Escolhendo algumas palavras que vão ficar mais bonitas ou vão dar uma divisão fonética perfeita. Essa questão 21, que eu estou mostrando agora para vocês, é uma questão que vocês já estão cansados de ver, né? Eu já mostrei, vocês já viram, já rodou aí o mundo. Essa aí vocês conseguem responder de cara, né? Tem aí a brincadeira da rede social, né? E ele fala, rede social aqui em casa é outra coisa. Aí tem a imagem, né, do cara cheio de filhos e a mulher na rede. Todo mundo na mesma rede, porque não tem outra. Quando eu falo rede social e tem mais de um sentido, não é a rede de deitar ou pode ser a rede de relação de comunicação, eu tenho polissemia, ironia, homonímia, personificação ou antônimo. Eu acho letra B. Polissemia. Resposta correta, letra A. Polissemia. São os vários sentidos, múltiplos sentidos da expressão rede social. Eu pensei que era letra B porque aparecia uma ironia que ele estava fazendo. Então, mas a explicação depois fala assim, ó, conferiu o novo significado ao termo outra coisa. Não, outra coisa aí não é o termo aí era rede social. Verdade. Vamos para a questão 22, né? Vamos ver se essa, espero que ela seja 22. O Senhor, a carta a uma jovem que, estando em uma roda em que dava aos presentes o tratamento de você, se dirigiu ao autor chamando o Senhor. Senhora, aquele a quem chamaste de Senhor, aqui está, de peito magoado e cara triste, para vos dizer que Senhor ele não é de nada, nem de ninguém. Bem o sabeis, por certo, que a única nobreza do plebeu está em não querer esconder sua condição, e esta nobreza tenho eu. Assim, se entre tantos senhores ricos e nobres, a quem chamáveis você escolhestes a mim para tratar de senhor, é bem de ver que só poderias ter encontrado essa senhoria nas rugas de minha testa e na prata de meus cabelos. Senhor de muitos anos, eis aí. O território onde eu mando é no país do tempo que foi. Essa palavra Senhor, no meio de uma frase, ergueu entre nós um muro frio e triste. Vi o muro e calei. Não é de muito, eu juro, que me acontece essa tristeza, mas também não era a vez primeira. A escolha do tratamento que se queira atribuir a alguém geralmente considera as situações específicas de uso social. A violação desse princípio causou um mal-estar no autor da carta. O texto que descreve essa violação é essa palavra, Senhor, no meio de uma frase, ergueu entre nós um muro frio e triste. B. A única nobreza do plebeu está em não querer esconder a sua condição. Letra C. Só poderias ter encontrado essa senhoria nas rugas de minha testa. Vou passar só para ver as respostas. Letra D. O território onde eu mando é no país do tempo que foi. Letra E. Não é de muito, eu juro,
que acontece essa tristeza, mas também não era a vez primeira. Preciso que vocês voltem aqui no enunciado, ó. A escolha do tratamento que se queira atribuir a alguém geralmente considera as situações específicas de uso social. Ou seja, o ambiente que nós estamos, você vai chamar a pessoa por um título ou não. A violação desse princípio causou um mal-estar no autor na carta. O trecho que descreve essa violação é: qual a parte que fere essa ideia de tratamento? Essa palavra, Senhor, no meio de uma frase, ergueu entre nós um muro triste. Letra B, a única nobreza do plebeu está em não querer esconder sua condição. Letra C, só poderias ter encontrado essa senhoria nas rugas da minha testa. Letra D, o território onde eu mando é no país do tempo que foi. Não é, letra E, não é de muito, eu juro, que acontece essa tristeza, mas também não era a vez primeira. O trecho que descreve a violação é... Qual é a violação? Qual o título do texto? Eu acho que é A. Correto, letra A. Correto, letra A. Porque o problema está em chamar alguém de senhor. E ele justifica. Você só pode estar me chamando de senhor porque eu tenho o cabelo grisalho e porque eu tenho ruga na testa. Mas nem todo mundo que tem o cabelo grisalho e ruga na testa é senhor. Senhor no sentido de velho. Ok? E ele bota aqui, ó. Carta a uma jovem que, estando em uma roda em que dava aos presentes o tratamento de você, chamava todo mundo de você, se dirigiu ao autor chamando-o de senhor, ou seja, ela chamava todo mundo de você, considerando que todos tinham a mesma idade, mas em relação a ele, chamou de senhor, porque achava que ele era mais velho. Letra A, a resposta. Essa aí até que era fácil. Vamos para a questão 23? É isso? Deixa eu ampliar aqui. Aí, ó. Tem o que eu acredito que seja uma gota, né? Parece uma gota, né? Eu derreto, tu derrete, você derrete. Você tem certeza que quer conjugar este verbo? Não sei se vocês conseguem visualizar, tá? Mas se você olhar aqui embaixo na gota, consegue perceber alguma coisa? Tá vendo um desenho aqui? Um globo. Que desenho é esse, no meio da gota? Oi? Um globo? É o globo terrestre. Aqui, mais ou menos, é o continente americano, eu acredito. Então, já está direcionando, ó, falar em derreter, né? Você derrete, você tem certeza que quer conjugar esse verbo? Ou seja, eu, tu, você. Eu, tu, você. Nós queremos realmente derreter, ou seja, eu tenho o planeta e tenho uma gota, ou seja, o planeta está derretendo. Vamos ver o que ele está pedindo aqui. O cartaz aborda a questão do aquecimento global. Tá certíssimo. A relação entre os recursos verbais, ou seja, a linguagem verbal, e não verbais, nesta propaganda revela que qual a relação entre os dois elementos? Letra A. O discurso ambientalista propõe formas radicais de resolver problemas climáticos. Letra B. A preservação da vida na Terra depende de ações de dessalinização da água marinha. Letra C. A acomodação da topografia terrestre desencadeia no natural degelo das calotas polares. Letra D. O descongelamento das calotas polares diminui a quantidade de água doce potável no mundo. Letra E. A agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Poxa, essa aí é legal. Oi?
A resposta letra E, correto. Ele falou tanta coisa difícil na A, B, C e D. Na letra E, ele foi simples e direto. A agressão ao planeta é dependente da posição assumida pelo homem frente aos problemas ambientais. Ou seja, se o homem resolve os problemas ambientais, o planeta não sofre. Se o homem não resolve, o planeta sofre. Simples assim. Vamos lá, questão 24, Enem 2013, adolescentes mais altos, gordos e preguiçosos. A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo tem sua parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens, sim. Os nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito. Observa Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no Brasil, estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco leite e comer menos frutas e feijão. Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de gordura por causa da gula, surge como marca da nova geração, a preguiça. 100% das meninas que participam do programa não praticavam nenhum esporte, revela a psicóloga Cristiane Freire, que monitora o desenvolvimento emocional dos voluntários. Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma rotina sedentária e cheia de gordura. E não é novidade que os obesos têm uma sobrevida menor, acredita Cláudia Cozer, endocrinologia da Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica. Mas, se há 5 anos os estudos projetavam um futuro sombrio para os jovens, no cenário atual, as doenças que viriam na velhice já são parte da rotina deles. Os adolescentes já estão sofrendo de hipertensão e diabetes, explica Cláudia. Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto indicam que, letra A falta de atividade física somada à alimentação nutricionalmente desequilibrada constituem fatores relacionados ao aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. Letra B. A diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos combinada com um maior consumo de alimentos ricos em proteínas contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. Letra C. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. Letra D. A ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que a população adulta, os fatores hereditários são preponderantes. Letra E. A prática regular da atividade física é um importante fator de controle da diabetes entre a população adolescente por provocar um constante aumento da pressão arterial sistólica. Essa aí não é difícil. Eu acho que é C. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado o excesso escasso, o consumo de sais... Opa, olha aí, ó. A maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais e açúcares? Ou seja, os alimentos industrializados não têm sais e açúcares? Não, gente. Não. É a A. Então, você caiu na pegadinha da palavra escasso. Gabarito letra A. Correto, letra A. A falta de atividade física somada à alimentação nutricionalmente desequilibrada, independente de sal ou açúcar, vai gerar o aparecimento da diabetes e da pressão alta, que isso só aconteceria na fase adulta, não na fase adolescente. Gabarito letra A. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Posso seguir só para fechar a questão 25. O que é bullying virtual ou cyberbullying?
é o bullying que ocorre em meios eletrônicos, com mensagens difamatórias ou ameaçadoras circulando por e-mails, sites, blogs, os diários virtuais, redes sociais e celulares. É quase uma extensão do que dizem e fazem na escola, mas com o agravante de que as pessoas envolvidas não estão cara a cara. Dessa forma, o anonimato pode aumentar a crueldade dos comentários e das ameaças, e os efeitos podem ser tão graves ou piores. O autor, assim como o alvo, tem dificuldade de sair de seu papel e retomar valores esquecidos ou formar novos, explica Luciene Tognetta, doutora em psicologia escolar e pesquisadora da Faculdade de Educação, Universidade Estadual de Campinas. Bullying e cyberbullying. Segundo o texto, com as tecnologias de informação e comunicação, a prática do bullying ganha novas nuances de perversidade e potencializada pelo fato de atingir um grupo maior de espectadores, dificultar a identificação do agressor incógnito, impedir a retomada de valores consolidados pela vítima, possibilitar a participação de um número maior de autores, proporcionar o uso de uma variedade e ferramentas da internet. Por que o bullying na internet é pior do que o bullying pessoal, ao vivo? Lembrando que é segundo o texto, tá? Vou até voltar aqui no texto para vocês darem uma olhada. Posso voltar para a questão? Eu acho que é a C. Vou lá para a questão. Dá uma olhada aí de novo. Segundo o texto, com as tecnologias de informação e comunicação, a prática de bullying ganha novas nuances e perspectivas e potencializada pelo fato de atingir um grupo maior de espectadores, dificultar a identificação do agressor incógnito, C, impedir a retomada de valores consolidados pela vítima, letra D, possibilitar a participação de um número maior de autores, letra E, proporcionar o uso da variedade de ferramentas na internet. Gabarito. Alguém falou C? Eu. Não, não é C. Olha o final do primeiro parágrafo. É quase uma extensão do que dizem e fazem na escola, mas com o agravante de que as pessoas envolvidas não estão cara a cara. Opa, peraí. Olha a letra B de bola. Letra B, dificultar a identificação do agressor incógnito. Letra B de bola. Com isso, nós fechamos essas questões. E aí, o que vocês acharam dessas nossas duas aulas de avaliação do Enem? Como é que vocês olharam aí as questões? Foram muito difíceis?
foram complicadas, cada um viu a sua necessidade, né? Alguns alunos precisam buscar mais aquilo que é deixado um pouquinho de lado, que são as referências literárias. Precisam voltar à literatura, buscar os autores, os movimentos literários, entender como funcionam lá as vanguardas europeias, algumas situações bem específicas, ok? Tudo bem, Gabriel? Rafael, conseguiu me entender? Tudo tranquilo, Ricardo? Pode avançar. E aí, pessoal, quero ouvir vocês agora um pouquinho. Podem se manifestar aí. Como é que foi a situação? Tá tudo bem? Tudo tranquilo? Pessoal?